Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde para você que nos ouve nesta tarde de domingo. É Campo Aberto para a Cultura. E temos como nosso convidado de hoje uma pessoa que é daqui, de Laranjeiras do Sul, que nos dá muito orgulho, porque é um professor do Instituto Federal do Mato Grosso, que tem colaborado muito conosco na área da cultura. É o Márcio Martins. Boa tarde, Márcio. Bem-vindo ao nosso programa. Muito feliz em tê-lo aqui, colaborando conosco, com a cultura, que eu sei que é uma área que você é apaixonado, como eu. Obrigado, Celi. Eu me sinto muito lisonjeado, feliz, orgulhoso. Acho que a lista é grande para falar o sentimento de estar, de alguma maneira, contribuindo com Laranjeiras, contribuindo com amigos, revendo amigos, reconhecendo alguns amigos. E, fundamentalmente, uma bandeira muito bem consolidada defendendo a arte, o teatro, o palhaço, a literatura, né, a beleza e a nobreza da educação brasileira na universidade, nos seus níveis de ensino. O Márcio já antecipou o assunto que ele vai falar aqui. O Márcio tem algumas atividades na área do teatro, na universidade que ele trabalha, né? Ele é profissional, efetivo da universidade, e lá ele desenvolve o teatro. E também literatura, outras áreas. Nós vamos falar aqui especificamente do palhaço, que está dentro do teatro, que é um personagem muito especial, porque esse palhaço é um recurso que faz rir, que é engraçado, que tem 1001 utilidades, digamos assim. Sim, Quando se fala de, por exemplo, um trabalho com hospitais, né? Ontem mesmo, né, aqui você estava passando por Laranjeiras do Sul para uma atividade na UFES, né, na Universidade Federal da Fronteira Sul, e desenvolveu um curso só de palhaços e fez uma atividade prática no asilo. Eu acompanhei vocês, eu senti a felicidade que vocês causaram naqueles senhores e senhoras, né, que nós saímos de lá e eles ficaram em festa, né? Puxaram lá dos quartos deles os seus instrumentos, violão, gaita de boca, tinha um declamador que estava fazendo poesias para nós. Foi lindo, né? Então eu quis trazer você para você falar um pouco desse palhaço. O que é o palhaço, Márcio? Cara, eu acho que primeiro, no coletivo popular, nós temos o palhaço de circo. Lembrando que toda a história, ao longo da história da humanidade, sempre teve figuras cômicas, né? Tribos indígenas, se nós pegarmos o que remonta do bobo da corte, que se transforma também em conselheiro do rei, nós temos assim o palhaço ao longo da história da humanidade muito presente. E eu acompanho alguns artigos, acompanho alguns grandes palhaços do Brasil, e recentemente eu li um artigo, até fui procurar ele atrás, Porquê do Palhaço? E esse porquê do palhaço é uma coisa que sempre me intrigou, né? Antes de falar outras coisas do palhaço, a gente bater esse papo, o porquê do palhaço principalmente para aliviar a morte e aliviar o sofrimento. Legal. E há um entendimento do que é o palhaço por parte de quem assiste vocês? Porque, por exemplo, a gente sentiu um efeito prático, imediato, naqueles velhinhos, naquelas velhinhas, alguns nem tão velhinhos assim, né? Sim. Porque, pasmem, eu vi gente de 48 anos ali no asilo, né? E a gente sentiu o quanto eles tiveram
uma alegria, né? Manifestaram essa alegria, se abriram com vocês, contaram suas histórias, né? Então me pareceu assim, embora tenha uma vivência no teatro e tal, mas do palhaço eu sou curiosa, né? Uma coisa muito simples que começou ano passado, e aí singela mesmo da manhã de ontem. Amanhã de quarta, amanhã de quinta-feira. Amanhã de quinta-feira nós trabalhamos uma formação, eu trabalhei uma formação na universidade a convite da professora Kátia, da Fran e do William, que são gestores, que são coordenadores, direção substituta, já agradeço à Universidade Federal pela oportunidade, que eles convidaram várias entidades de Laranjeiras do Sul para compor esse curso. Então foi convidado as secretarias, os CRAS, os CREAS, o próprio TUS, como teatro da cidade. Então foi convidado várias entidades e os hospitais. E nós tivemos na manhã de quinta-feira várias pessoas fazendo a iniciação do palhaço. E qual que era o meu objetivo? Ter pessoas da mais variedade. E aí o que aconteceu? Você lidar com as pessoas, diferentes tipos de pessoas, para fazer a iniciação do palhaço. Como que eu começo a iniciação do palhaço? Você começa a iniciação do palhaço tocando num ponto que todo mundo tenta esconder, em princípio. Na verdade, 2. O primeiro deles é a criança. Nós nos tornamos adultos, nos tornamos mais sérios, mais compenetrados, mais organizados, mais cobrados pela sociedade, mais distantes da criança que existe dentro de nós. E isso já é comprovado cientificamente, comprovado pelas teorias, inclusive da psicologia, da psicanálise, da neurociência e tudo mais. A questão da nossa necessidade de criança, da nossa necessidade de prazer. E esse prazer. comportamento padrão às vezes nos torna muito chatos. Exatamente. Sisudos. E aí o palhaço tem uma que ele lida com o ridículo. E ontem mesmo antes de ontem, né, quinta, eu fiquei incomodado com o tal do ridículo, a palavra ridículo. E a palavra ridículo do palhaço tem que ser assumida como identidade do palhaço. Então, você tem que assumir a sua criança, você tem que assumir o seu ridículo, e o ridículo vem do latim, que quer dizer, que a origem da palavra quer dizer riso. Então, é risível. De ridículo, o ridículo vem do risível, que é o instrumento do próprio palhaço. Então você utilizar isso, que é algo que para nós adultos, cheios de valores morais e etc. É uma hora na hora. Executaram. Então quebra essa regra toda, né? Esse comportamento padrão, esse acervo moral que a gente traz e que é pesado às vezes, né? É um fardo, porque tem momentos que seriam risíveis e que a gente se mantém ali. Não, eu não posso rir. Muitos de nós, ou quase toda a população, quer esconder a criança que existe dentro de nós. Porque até um conceito, né? É coisa de criança, exatamente, né? Como se fosse uma coisa muito negativa. Como se não tivessem números adultos. Ele infantis. É infantil. Exatamente. Mas uma coisa é você ser infantil. Outra coisa é você ser criança. O infantil vai permanecer conosco a vida toda. A criança não. Então, assim, talvez trazendo pelo conceito essa necessidade dessa manutenção do infantil, mas o infantil nesse resgate da criança. Se eu consigo resgatar, eu consigo tocar você no que você tem de mais puro. E uma criança que você domina, né? Enquanto você se propõe estar ali no papel de palhaço. Mas você tem o controle de resgatar essa criança ou precisa ter esse espírito de criança mesmo? Se me permita, perfeito. Se me permita, muito obrigado. E por isso que não é qualquer ator que pode ser palhaço. E aí eu vou dizer uma coisa assim. Uma coisa é você vestir uma máscara. O ator veste máscara. Sim. Né? Máscara vem de persona, de personalidade, e de persona vem de máscaras. Então o que nós temos como ator é essas camadas. Um ator reconstruindo personagens e fazendo uma mentira, uma verdade se torna mentira, uma mentira se torna verdade no palco. O palhaço não. O palhaço é o contrário. O palhaço, além do risível, do ridículo, cavar para que ele se torne criança e o mais espontâneo. E ele só reproduz verdades, né? Expressões do cotidiano, expressões
da nossa vivência E mesmo. uma coisa que eu particularmente não gosto, e aí defendo como alguns outros teóricos, que o palhaço não é o personagem. O palhaço não reconstrói o personagem. O palhaço é ele mesmo, diferente do personagem. Então dá para mim trazer, eu acabei trazendo uma lista de pessoas que eu leio, mas eu queria começar pelo Pat Adams, O Amor é Contagioso. Quase que uma sumidade entre quem escreve, professor Ricardo Pussetti, Fernandes, da Federal do Rio de Janeiro, Libar, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rodrigues e Filho, da Universidade de Pernambuco. Então são escritores que escrevem sobre o palhaço que dizem que se você não tiver esse resgate da criança, ou o amor à primeira prova, você não vai ser um bom palhaço. Você vai estar fazendo Até personagem. porque você precisa querer transmitir esse amor, né? O palhaço não pode se ofender, porque mesmo em situações de extrema alegria, você pode ter uma ou outra pessoa que vem com uma expressão negativa ao palhaço. Ontem mesmo eu presenciei uma cena, teve uma situação que alguém disse pro conjunto de atores ali que estavam, né, trabalhando o palhaço: vocês estão fazendo essa tonguice, vocês estudaram muito para fazer essa tonguice, né? Então acho que a pessoa não compreendia qual era o espírito do palhaço e falou isso, né? O pessoal não se incomodou, deu tchau, saiu, né? Então, mas o que me intriga bastante é porque o palhaço ele também não pode se incomodar até com algum tipo de manifestação de não entendimento, por exemplo. Mas não. Qual que é o limite desse palhaço? Isso sabe aquele olhar incondicional do palhaço? Eu te amo mesmo que você não me ame. Se você não consegue fazer isso, você está fazendo de conta. O palhaço não pode esperar nada do outro, senão o riso. Perfeito. Ou nem o riso. Se o palhaço não amar incondicionalmente, não é palhaço. É um personagem. Qual que é a condição desse palhaço? Que perfil esse palhaço precisa ter, Perfeito. então? Existem universidades no Canadá e nos Estados Unidos de pesquisas que trazem o palhaço sendo investigado desde o final da década de 80. Pesquisas sobre endorfinas liberadas por causa do humor, por causa do prazer, por causa do trabalho do palhaço. E existe uma outra coisa que é uma lista substancial de como se tornar palhaço, ou qual que é a necessidade do palhaço nos Estados Unidos, na Inglaterra, e também os doutores da alegria. Para você fazer formação nos doutores da alegria, você precisa precisa ser profissional. Já precisa ser profissional de palhaço. Ir para os doutores da alegria, para ser um doutor da alegria, você precisa ser profissional. Para ser profissional palhaço, você precisa pelo menos, se eu não me engano, tem uma variável de 3 ou 4 anos de trabalho comprovado. Com fotos, com dossiê, com formação, com curso. Isso se você não tiver a graduação de artes cênicas e tomar um outro caminho. Então, assim, e aí uma das coisas que me preocupa muito é esse processo formativo. Porque por mais que esse processo formativo seja algo muito pessoal, muito particular, eu preciso saber de onde eu estou pisando. Eu vou para a medicina, eu vou saber que eu tenho que abrir alguém. Eu vou para a pedagogia, eu vou saber que eu preciso ensinar e vou trabalhar com mentes, com Até cérebros. porque uma pessoa tentar fazer palhaço sem ter o domínio fica muito horrível, né? E aí tem código de ética baseado em mais ou menos, no que é específico do palhaço. Isso é 2 universidades, uma universidade canadense e um instituto terapêutico. Olha só, tem o The Kennedy Association Therapy Clown, do Canadá, uma associação de terapia fazendo uso do palhaço, um código de ética, com toda uma estrutura como se fosse uma universidade. E eles colocam curso específico de palhaço, experiência prévia de trabalho de palhaço, autodinamismo e algumas outras estruturas dentro do código de ética. Então, ou você sustenta, né, como profissão e como formação, ou você, eu particularmente tenho bastante preocupação com aventureiros. Assim como no teatro, assim como nas artes, eu faço isso. Cara, que legal. Ou da pessoa querer ganhar dinheiro com isso. Essa é uma outra preocupação, porque assim, imagina, vou pegar um extremo. Você vai
eu usei curandeiro recentemente, mas assim, me lembro com muito carinho de muitos curandeiros, inclusive Mariana Persindo, aqui de Laranjeiras, chamada de curandeira, chamada de madrinha ou parteira da metade da cidade, ou grande parte, minha madrinha também. Mas assim, eu posso ir no curandeiro? Você pode, mas você vai no médico, você vai acreditar na ciência médica, né? O caso do palhaço sem a formação devida, sem essa busca não, porque assim, a gente precisa de tempo de maturidade. Busca sempre há como, né? Exatamente, eu acho que é indiferente. Agora, você lidar com princípios norteadores que possam ser confusos, aí é o problema. Porque assim, você não vai dar uma sala de aula para quem não é formado em pedagogia. Qual que é o foco do palhaço? Né? O palhaço, como a gente falou dos trabalhos em hospitais, do asilo, né, que foram experiências de formação, né, dos cursos que você deu aqui. A outra vez vocês foram no Hospital São José, né, que foi uma ação bem bacana. E também a gente tem aí os palhaços das apresentações, dos espetáculos, né, que daí eu acho que seria um outro momento, uma outra área a se explorar com o palhaço. Olha só, os grandes palhaços da literatura, tanto americana, canadense e brasileira, não colocam o palhaço como um ator, para começo de história. Não colocam o palhaço como ator. Você pode ter... eu acompanho um palhaço que se chama Nico Serrano. E aí convido a todos para conhecer o trabalho do Nico Serrano. Nico Serrano tem 5 palhaços. Era um grande marqueteiro do São Paulo Futebol Clube e descobriu o palhaço. E se tornou palhaço. A vida dele é palhaço. Ele transformou em profissão. Ele já era formado em artes cênicas e transformou em profissão. Entretanto, esses vários palhaços, essas várias faces do palhaço, ele acaba, talvez até mesmo conflitando. É como eu disse, um ator que vai usar várias máscaras é o contrário do palhaço que vai retirar as máscaras. E daí quando você disse que o palhaço ele não é considerado ator, me ocorreu aqui que o palhaço, se ele tem mesmo essa essência do palhaço, ele não quer ser outra coisa, né? Ele quer ser mesmo o palhaço. O Ricardo Pussetti, da Unicamp, ele traz assim: tenho certeza de que cada palhaço vai responder a essas questões de um modo muito pessoal. Para mim, o estado do palhaço é um resultado de uma experiência de picadeiro, onde o aprendiz tem a vivência de sentir-se exposto e ser visto, de revelar algo íntimo ao público. Experimentar a vivência do não fazer ou do fazer a partir do impulso real do momento em que ele relaciona com o público e não com a ação sendo consequência de uma decisão a priori. Tem um outro detalhe. O palhaço não tem número. O palhaço trabalha com essa interação. É olho no olho. Aham. Olho no olho. E é esse olho no olho que tem que render o olho, né? O palhaço não é... Na verdade, o nariz chama atenção, mas o que faz o palhaço é o olho, o olhar. E trabalhar com a circunstância do que tem. O sujeito que já vai fazer uma peça pro palhaço, já não é palhaço, já perde, já descaracteriza sua raiz. Pode fazer. Daí é isso que a gente chama de sketches, gags, que são mais comerciais. Exatamente. Que não é a perspectiva de um palhaço, segundo o Ricardo Pussetti. Quer dizer, talvez o maior palhaço hoje do Brasil, pesquisador. Ainda mais útil, solidário. Exatamente. Então você lidar com o imprevisível, você lidar com o improviso, né? E você gerar a tua identidade. Eu não estou fazendo um personagem, eu estou gerando a minha identidade. A formação de quinta-feira pela manhã, quinta-feira à tarde, que resultou na nossa visita no lar de idosos. Lar dos idosos, foi assim, muito simples, muito singela. E eu assumo publicamente a minha experiência de palhaço, trazer algumas bibliografias e também com um público que estava lá, professores, professoras, assistentes sociais, agentes de saúde, as pessoas que estavam lá. Qual que era a minha missão? Cavar a criança que existe dentro deles, e o outro, que nós pudéssemos olhar e ver. Não é olhar, é olhar e ver. E você trabalhar com esse olhar de amor, não de compaixão, de amor.
Então, a partir do olhar com sem tendo nenhuma das indiferenças de raça, cor, religião, credo, ou ao meu santo não bateu porque isso não interessa, mas sim você ter um olhar puro para tudo. Então, como eu olho, como eu paro, como eu pisco, como eu recebo a tua reação, como eu reajo sobre a sua reação, como eu supero isso. Exatamente. Depois do olhar, depois que eu fiz essa conexão do olhar, como que eu avanço o meu contato contigo? Nada ambicioso na oficina de palhaço. Simplesmente isso. Para algumas pessoas poderia parecer uma coisa pífia, simples demais. Estou perdendo meu tempo aqui. Mas para outras pessoas descobrir esse olhar, descobrir esse coração, foi muito grandioso. Tanto e querer fazer alguma coisa, mesmo que voluntariamente, mesmo que por solidariedade a um grupo de pessoas que está ali, como é o caso do lar, né, de idosos, não é levar qualquer coisa, né? É um compromisso imenso perfeito, de estar ali. Aí me preocupa um pouco dizer assim, vou fazer uma outra comparação, saindo um pouco do palhaço, amigos da escola. Né? Toda vez que falava de amigos da escola, eu me dava 200 tipos de calafrio. Por quê? Porque uma coisa é você dizer assim, e eu sou educador físico, né? A minha primeira formação é educação física. E aí eu me preocupava um monte porque assim, eu vou ser amigo da escola, eu vou lá ajudar a escola do meu bairro e eu vou pegar uma bola e vou... Peraí. Você tem algum conhecimento da bola, além de você ter jogado como lazer a vida toda? Você não tem. Eu quero fazer isso. Lá, sou amigo da escola. Peraí. Então o caso da formação do palhaço, você trabalhar com pessoas. Você trabalha com pessoas que vão estar em momentos sensíveis. E você não ter formação, ou você não buscar formação, ou não estudar, ou não se construir por caminhos, porque existe uma outra coisa. Por isso que a gente tem nossos grandes mestres, tem literatura, tem referências, para não errar os caminhos. Aqui em Laranjeiras do Sul está começando um grupo de palhaços, ou clown, como queiram, porque clown em inglês significa palhaços, que está fazendo uma formação até autônoma entre o próprio grupo, né, de buscar, estudar por conta. Eles se juntaram, então procuram desenvolver trabalhos a partir dessa união do grupo e já ousam, né, foram receber os calouros da UFES e tal. É possível fazer essa formação até individual, se a pessoa buscar, se a pessoa se interessar, se a pessoa pesquisar? Altamente valoroso. Altamente valoroso. Ter esse movimento autônomo, independente, tá certo que não é tão autônomo que está ligado ao curso. Tem uma certa autonomia, mas também tem essa ligação da madre, né, da mãe maior ali, que é o que eu vejo dessa forma e pelo que me descreveram dessa forma. É altamente valoroso. Entretanto, a minha grande preocupação dialogando com eles, como nós já temos conversado, a grande preocupação é cometer o menos erros possíveis. Nós vamos errar, o errar é humano, mas peraí, tem alguns caminhos que se tornam mais fáceis de não errar, né? Você ter boas orientações, você seguir boas literaturas, você ter uma manutenção de um tutor ou de uma tutora, com bagagem, com experiência. Um planejamento para isso, né? Um projeto para isso, a minha única pontuação é essa, é realmente essa preocupação. Por quê? Porque você vai estar mexendo com sentimentos, vai estar mexendo com vidas. Sim. Os meninos são novos, né? Eles estão começando e têm assumido isso até por uma questão de se alguém questionar alguma coisa, olha, gente, a gente está começando, né? Iniciamos o grupo há poucos dias, tem todo o apoio do TUS, eles estão improvisadamente aí em algumas escolas e com muita vontade de emplacar o projeto de palhaços e acolhidos pela sociedade, né? O pessoal tem gostado, tem chamado para fazer algumas apresentações. Inclusive, no município de Vermont está programado para acontecer uma apresentação, um espetáculo de clown lá. Então, assim,
não é comum, né, também haver um grupo de palhaços em um município do Porto de Laranjeiras. Não. Você já viu isso? Não, eu rodei o Paraná, do Paraná fui para Mato Grosso e hoje amplio alguns trabalhos, inclusive no Rio Grande do Norte. Trabalho com formação, eu estou envolvido com palhaço há aproximadamente um pouco mais de 15 anos e trabalho com formação nos últimos 5 anos, eu acho que tenho rodado com nos últimos 5 anos. E não é comum. Não é comum ter teatro. Ter um grupo de teatro, dirá ter um grupo de palhaço, né? Sim. Então, é ousado. Exato. Cara, 1 ano vocês conseguiram muita coisa. 1 ano tem entidade formada, 1 ano tem consolidação de um grupo de pessoas. Uma peça em cartaz. Exatamente. 1 ano vocês já tiveram uma função consolidada, né? Em 1 ano vocês já fizeram um projeto correlacionado ou conjunto com a Universidade Federal do Paraná. Foi curso de extensão em 2016. Mas nosso tempo está acabando. Márcio, eu queria que você passasse uma mensagem final aí do palhaço que existe em você. Talvez que você contasse um pouquinho de onde que vem a sua inspiração. Você cresceu em Laranjeiras. Uma coisa que eu admiro muito em você, que você conta e até gosta de contar, pelo que eu percebo, que você foi garçom na sorveteria Cremone, no Chaplin e talvez em algum outro lugar, que foi garçom, que você provavelmente já existia esse palhaço ali, né? Que fazia graça, que brincava com a clientela, que brincava com todo mundo, e isso talvez te ajudasse até a se dar bem nessa função, né? Mas, felizmente, esse palhaço foi além desse menino tímido que estava ali ainda dormindo ali e foi se aprimorar e hoje vem trazer esse retorno aqui. Sinto que você tem muito interesse pela cidade. É assim, começando de trás para frente. O interesse pela cidade é assim, minha mãe está aqui, minha família está aqui, meus amigos de infância estão aqui. Então eu nunca desconectei nesses 25 anos de Laranjeiras. Eu venho todo dezembro. E nos últimos 10 anos, depois do mestrado, doutorado, aquela coisa toda, estou para defender meu doutorado. Nos últimos 10 anos eu venho tentando me aproximar do poder público de alguma forma para tentar contribuir com a cidade. Se eu viajo dando palestras, dando cursos, dando oficinas em várias outras instituições, por que eu não vou voltar para minha casa e tentar trabalhar? Tá certo que espeto de ferreiro, casa de ferreiro, espeto de madeira, é mais ou menos assim que eu senti até ano passado, quando fui convidado pela Universidade Federal. Que a universidade te abriu as portas. Exatamente. E felizmente é a segunda vez já que você vem. E a universidade, além de abrir as portas, me acolheu, né? Estou sendo assediado pelo bom sentido da palavra de permanecer, de estar, de voltar, de manter o projeto. Que bacana, Márcio. E com relação ao início da sua pergunta, que ela fala assim, eu com muito orgulho, minha primeira formação é pelo Senac de Laranjeiras do Sul, garçom. Está na minha carteira isso. Então é algo que saudosismo, orgulho demais, ego demais, talvez. Eu estou na terapia lidando com o meu ego toda semana. E é uma coisa assim, de muita alegria e tentar transpor isso para fazer com que concretize em trabalho. Transformar em coisas úteis. Exatamente. Né? Então assim, não me prendo a picuinhas, não me prendo ao lado ruim da história, aos meus deslizes, não me prendo às vaidades minhas e dos outros. Dou atenção a trabalho e a gente poder render e fundamentalmente trabalhar junto. E trabalhando a gente consegue fazer as coisas, né? Se você deixa o egoísmo de lado, se você deixa a tua vaidade, coloca a humildade, mesmo o teu ego gritando, coloca a humildade. Se você coloca respeito, se você coloca... O amor quer dizer tudo isso, né? Mas às vezes a gente precisa destrinchar, didaticamente falando, o amor para falar. Agora é preciso identificar o que é ego, o que é vaidade, o que é tudo isso, né? Porque às vezes a gente diz que não tem, mas a gente nem sabe direito o que é. Exatamente. Márcio, eu quero te agradecer muito. Infelizmente o tempo está acabando. Quero que você volte mais vezes vindo aqui pela UFES para a gente falar de outras áreas do seu conhecimento, né? O Márcio está para lançar um livro na área de educação. Esperamos que a gente faça
Com certeza. uma entrevista aqui sobre o seu livro. Perfeito. Tá certo? Um abraço. Leve o nosso carinho lá pro Mato Grosso. Com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, obrigado à rádio, obrigado ao técnico, obrigado ao A galera mundo, do TUS que participou galera da do formação. TUS, né, os professores, a A equipe UFES. que estava, a UFES, né, a minha mãe, o meu pai, o cachorro, o papagaio, o sobrinho, o anjo Isso aí. da guarda, né, o palhaço pipoca. O Valdeci que tá aqui nos ajudando. Né, Nossa Senhora, o café da manhã que foi feito, tudo. Que bom. Amém. Tchau. Amém, amém. Fui. Que assim Partiu. seja. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto pra cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Continuando com a série Ritmos que Marcaram o Brasil, hoje iremos falar sobre a Bossa Nova. A Bossa Nova é um movimento de música popular brasileira do final dos anos 50, lançado por João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e por jovens cantores e compositores da classe média da Zona Sul Carioca. Derivado do samba e com influência do jazz, a Bossa Nova era apenas um modo relativo de tocar e cantar o samba na época, ou seja, uma reformulação estética dentro do moderno samba carioca urbano. Com o passar dos anos, a Bossa Nova tornou-se um dos movimentos mais influentes da história da música popular brasileira, conhecido em todo o mundo. Um grande exemplo disso é a música Garota de Ipanema, composta em 62 por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Esse movimento ficou associado ao crescimento urbano brasileiro, impulsionado pela fase desenvolvimentista da presidência de Juscelino Kubitschek. Outra das características do movimento eram suas letras que, contrastando com o sucesso de até então, abordavam temáticas leves e descompromissadas. Exemplo disso é a música Meditação de Tom Jobim e Newton Mendonça. A forma de cantar também se diferenciava do que se tinha na época. Em meados de 60, o movimento apresentaria uma espécie de cisão ideológica formada por Marcos Valle, Dorival Caymmi, Edu Lobo e Francis Rime, e estimulada pelo Centro Popular de Cultura da UNE. Inspirando uma visão popular e nacionalista, esse grupo fez críticas das influências do jazz norte-americano na Bossa Nova e propôs uma reaproximação com compositores de morro, como o sambista Zé Cat. Um dos pilares da Bossa, Carlos Lira, aderiu a essa corrente, assim como Nara Leão, que promoveu parcerias com artistas do samba como Cartola e Nelson Cavaquinho. Nessa fase de releituras da Bossa Nova, foi lançado em 66 o antológico LP Os Afro-Sambas, de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Entre os artistas que se destacaram nessa segunda geração, que vai de 62 a 66, estão Paulo Sérgio Valle, Edu Lobo, Marcos Vasconcelos, Dori Caymmi, Nelson Mota, Francis Rime e Wilson Simonal, entre outros. A Bossa Nova até hoje está presente em diferentes ritmos musicais, sejam eles brasileiros ou internacionais, e serve de influência para a formação de muitos músicos atualmente. Fiquem agora com um Desafinado de João Gilberto. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal.
Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É Campo Aberto para a Cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto e Iguaçu Antiguidades. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.